Oi, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rayane e hoje nós vamos ver 5 argumentos e 5 repertórios para cada um, para a hora que você for fazer sua redação de uma forma mais fácil. O repertório é uma competência contada na redação do Enem e você precisa saber como usar ele da forma correta que vai te ajudar tanto na introdução quanto nos seus 2 parágrafos de desenvolvimento. Só que hoje, nesse vídeo, eu vou tratar apenas dos argumentos e dos repertórios para acompanhar esses argumentos durante o seu desenvolvimento. E nosso primeiro argumento é sobre negligência estatal. Esse argumento é muito utilizado em muitas redações e é basicamente quando você percebe que a causa do problema está relacionado à negligência do Estado, ou seja, quando o Estado está deixando de dar devida atenção a um problema social. Junto a isso, o nosso repertório para combinar com esse argumento. De acordo com o filósofo Friedrich Engels, o Estado deve proteger seus filhos. Esses filhos devem estar entre aspas, porque não se trata de filhos biológicos, mas os filhos da nação, ou seja, os cidadãos que fazem parte daquele país, que no caso vai estar se referindo ao Brasil. Essa citação se diz respeito que o Estado é responsável por garantir a efetivação dos direitos que já estão prescritos na Constituição para os cidadãos. E quando você percebe dentro do tema que o Estado não está cumprindo com esse dever, você caracteriza como a negligência estatal. O segundo argumento é sobre a impunidade. Impunidade você vai usar quando você perceber que a causa daquele problema está sendo gerada porque um outro problema não foi corrigido antes, quando uma ação errada deixou de receber a devida punição e isso desencadeou no problema maior, que é o que está sendo tratado na redação. E para isso eu trouxe uma citação do jornalista brasileiro Carlos Lacerda. O seguinte: para Carlos Lacerda, a impunidade gera a audácia dos maus. Quando você for usar essa citação, ao colocar impunidade gera a audácia dos maus, você precisa colocar qual é a audácia dos maus que está sendo gerada a partir dessa impunidade. Pode usar isso no contexto em que há uma falta de legislação específica para aquela questão. Não haver nenhuma barreira, o problema apenas cresce. Nosso terceiro argumento é sobre o preconceito social, que significa que é quando há uma ideia que é espalhada pela sociedade que prevalece sobre qualquer outra ideia ou qualquer outro pensamento. E sobre isso, eu trouxe uma citação indireta do Durkheim. Para o antropólogo Durkheim, a sociedade pune aqueles que são diferentes. O que ele quis dizer com isso é que ele acreditava que dentro dos grupos sociais, o que prevalecia era a consciência coletiva, ou seja, tudo aquilo que fosse contrário à opinião coletiva da maioria seria excluído por não se encaixar num padrão. Nosso quarto argumento é sobre a influência midiática. Você vai usar esse argumento quando perceber que a mídia tem um papel importante e interfere no problema. Por exemplo, na citação de George Orwell. Segundo o escritor George Orwell, a mídia controla a massa. Se você fosse pegar a citação completa, está dizendo assim: a massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. O que ele quer dizer com isso? A massa mantém a marca, ou seja, a população, ao consumir os produtos que estão disponíveis, ela mantém a marca daquilo que produz, daquilo que é consumido. A marca mantém a mídia, porque o que controla a mídia são os interesses da marca que tem o capital necessário para impor seus produtos na sociedade. E a mídia controla a massa, porque é através da mídia que as informações são divulgadas e assim ela pode controlar o pensamento social. Nesse sentido, a mídia controla a massa, que seria uma forma mais resumida de colocar essa citação, significa que a mídia exerce um poder sobre a sociedade. Então, quando você for usar essa citação, você tem que deixar claro qual é esse poder que a mídia exerce sobre a sociedade e deixar claro se ele é positivo ou negativo. E o nosso quinto e último argumento e repertório de hoje é a priorização de interesses financeiros.
Esse é um argumento bom de se usar porque ele não é tão popular assim, então tira a sua relação da monotonia. E a citação que eu trouxe para ele foi a de Zygmunt Bauman. Para o sociólogo Zygmunt Bauman, os valores da sociedade estão sendo colonizados pela lógica de mercado. Primeiro vamos entender o que é essa priorização de interesses financeiros. É quando interesses financeiros capitalistas com a visão do lucro são colocados acima dos valores sociais. Quais são esses valores sociais? Basicamente, a gente está se referindo ao valor de cuidar da vida humana. Então, o que ele está dizendo? Quando um valor comercial se torna mais importante do que cuidar da vida humana, então a lógica de mercado está colonizando os valores da sociedade. Um exemplo disso é quando uma pessoa que antes trabalhava adoece e por um momento fica incapacitada de exercer seu trabalho. Então, aos olhos da sociedade, ela se torna menos valorosa por não estar mais contribuindo economicamente. Ou seja, a lógica de mercado de alta produção, alta performance, modifica o pensamento social de valor à vida e de cuidado ao próximo. Mas você também pode usar isso num tema sobre meio ambiente, não só sobre relações sociais. Por exemplo, o aumento das queimadas e do desmatamento. Isso também é um resultado de priorização de interesses financeiros, visto que é se explorado o mundo dos recursos naturais sem pensar nas consequências disso em busca de uma maior produtividade e um melhor lucro. Isso também é um exemplo de priorizar interesses financeiros. Existem muito mais argumentos e repertórios que você pode usar para além desses que eu já mostrei aqui hoje. Nós vamos trazer outros repertórios e outros argumentos em próximos vídeos e também argumentos para introdução, que você precisa saber encaixar bem com o seu tema, de forma que o repertório seja pertinente ao tema e também aos seus argumentos. Lembre-se sempre de usar um repertório que é legitimado, de que está de acordo com as regras do Enem. Eu vou colocar na descrição quais são esses critérios para você ficar sabendo de cada um deles e não se confundir. Lembre-se sempre de procurar tanto os repertórios como os argumentos por eixos temáticos, ou seja, você não vai ir apenas em um tema específico, mas sim em algo mais abrangente. Por exemplo, um eixo temático pode ser sobre saúde, educação, economia, todas essas coisas que abrangem muito mais temas dentro de si, temas específicos dentro. Dito isso, eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um like e até a próxima!